Paz, meus queridos. Que bom que você chegou ao nosso devocional. Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos ver o que Deus tem para nos dizer. Muitas vezes eu e você nos encontramos em situações complicadas, encontramos cercados pelos inimigos, nos encontramos diante de tantos obstáculos, não sabemos como prosseguir, não sabemos exatamente o que fazer para agradar o Senhor, para que o Senhor derrame sua bondade sobre nós. Muitas vezes pensamos que precisamos fazer algo extraordinário, um sacrifício para que o nosso Deus atenda a minha oração. Mas não, meus amados. Deixa eu declarar uma palavra de esperança sobre a tua vida neste momento. Veja o que nos diz a palavra de Deus no Salmo 51, no verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração contrito não desprezarás, ó Deus. Aqui o salmista está dizendo para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque aqui ele fala que o que Deus se agrada não são sacrifícios, holocaustos. Aqui nos diz: não te agradas de holocaustos, mas te agradas dos louvores que saem da minha boca. Então ele diz: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará louvores. Queridos, às vezes nós estamos nessa situação e então nós pensamos que nós não temos nada para oferecer ao nosso Pai. Procuramos e não encontramos, achamos que temos que fazer grandes sacrifícios, enquanto que o que Deus quer é simplesmente o nosso coração. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar os céus com o nosso coração. É chegar a Deus com os nossos lábios, é chegar a Deus com o nosso louvor e a nossa adoração. É tocar a Deus com uma oração de um coração quebrantado. Por isso, queridos, saiba que é isso que move o coração de Deus. Davi fala de um coração quebrantado e contrito. Em outras palavras, o salmista aqui está dizendo que é um coração sinceramente humilde e que ele está morrendo de desespero para estar em comunhão com Deus. Aqui Davi nos fala que Deus, ele não odeia um coração humilde, contrito, mas o aceita com imensa alegria. A mensagem que proclamamos, ela traz vida e ela traz a aprovação de Deus para nós. Porque a palavra é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos protege e é através da palavra que nós podemos combater o pecado, a morte, o inimigo. Queridos, na verdade, quando nós estamos no centro da vontade de Deus e quando o Evangelho é a nossa direção, é o nosso norte, é aquilo que nos direciona, então nós podemos ver que através do Evangelho Deus mostra o seu poder na vida daqueles que são fracos, pecadores, que não têm nada para oferecer. E então ele nos transmite uma mensagem de alegria. E essa alegria só pode ser experimentada quando a tristeza e a angústia estão presentes. Veja que muitas vezes nós cometemos certos pecados que desagradam o coração de Deus e pensamos que Ele nunca vai nos perdoar. E aí nós pensamos que talvez nós já cometemos tantos pecados, tantas vezes fizemos o mesmo erro, falhamos nas mesmas coisas e achamos que Deus não nos perdoará. Muitas vezes eu e você nos sentimos talvez sujos, imundos perante Deus.
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando realmente eu e você nos arrependermos, nos convertermos deste mau caminho e nós nos quebrantarmos verdadeiramente diante do Senhor, quando nós buscarmos o Senhor com este coração contrito, com este coração humilde, então este nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro para nos perdoar, para nos purificar, para nos reconectar com Ele de uma forma extraordinária. A palavra diz claramente: Deus não despreza um coração quebrantado. Mas muitas vezes, queridos, nós queremos essa mensagem de vida, de alegria, sem que haja qualquer tipo de tristeza, de mudança, de morte. Nós temos que aprender que quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o convite de Ele morar na nossa casa, muita coisa precisa morrer em nossas vidas. O orgulho, o ego, as emoções negativas, os pensamentos de intriga, de inveja, de vingança, tudo isso precisa ser afastado, precisa morrer na nossa vida. E precisam nascer e frutificar sentimentos semelhantes ao de Deus em nossa vida. Então nós temos que também aprender que nós, como cristãos, muitas vezes nós vamos viver com situações conflitantes, de desafios ao nosso redor. E então nós temos que ver que muitas vezes nós estamos numa situação onde nós temos que decidir entre o diabo e o inferno, ou nós nos afastamos completamente do mundo e nos entregamos nos braços do Pai. Nós vamos enfrentar, sim, desafios, ciladas, retaliações do nosso inimigo, mas apesar de tudo isto, eu e você precisamos nos apegar à mensagem da graça de Deus sobre as nossas vidas. E então, meus queridos, em todas as circunstâncias que eu e você passarmos, mesmo que o inimigo venha nos afrontar, mesmo que o inimigo venha querer mostrar a sua cara, mesmo que situações que fogem do nosso controle se apresentem diante de nós, nós podemos dizer: Senhor, eu confio em Ti, porque eu creio que Tu desejas somente o melhor para mim. E aqui nesse salmo que nós lemos, meus queridos, nós vemos que para Deus não existe outro sacrifício mais agradável do que este coração contrito, humilde e agradecido. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aquele coletor de impostos que mostrou esse coração quando ele disse: Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Você pode ler em Lucas no capítulo 18. E então nós podemos ver que ali o coletor de impostos, ele se ofereceu ao Senhor totalmente. E ele ofereceu ao Senhor o desejo mais incrível, mais aceitável que há: um coração contrito, que confia plenamente na misericórdia de Deus, no Espírito perdoador, naquele que quer e busca seu filho de volta. É tão reconfortante nós pensarmos Deus dessa maneira. Aquele que está de braços abertos, como aquele pai do filho pródigo, que estava à porta olhando distante o filho voltando dos seus pecados, mas arrependido, com um coração humilde dessa vez. E assim Deus quer que nós agimos. A verdadeira natureza de Deus, meus queridos, é amar as pessoas que estão perturbadas, é ter misericórdia daqueles que têm o coração
partido, é perdoar aquelas pessoas que caíram, que se perderam, que pecaram, que se sujaram e revigorar aqueles que estão exaustos. O que Deus deseja é cercar você com seus anjos diante do inimigo, é criar para você uma defesa, para que você não se sinta mais atribulado, para que você não se sinta mais perturbado. E este salmo, ele nos convida a confiar somente na misericórdia, no amor e na bondade de Deus para com as nossas vidas. Ele nos encoraja a crer que Deus está do nosso lado o tempo todo. Quando eu e você nos sentimos abandonados, angustiados, perseguidos pelo inimigo, afrontados, Deus nos chama: vem, filho meu. Espírito quebrantado é mansidão. É esse espírito quebrantado, essa mansidão, essa humildade que nos leva à condição e atitude de receber de Deus instrução e correção. E então Jesus nos convida a tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Você já observou, já viu na agricultura que o jugo é a canga que une dois bois, geralmente o menos experimentado, junto com aquele que tem mais experiência, para aprender exatamente como se deve proceder. E sem mansidão, nada se aprende. E então você e eu precisamos aprender com Jesus como viver uma vida no Espírito, onde tudo que está ao nosso redor já não nos aflige, já não nos perturba de uma maneira que eu e você ficamos desconcertados. Então nós precisamos aprender com Jesus a sermos humildes, a crermos no Senhor quando somos afrontados, injuriados, perseguidos, ameaçados. Foi tudo isso aconteceu com Jesus, e ele sabia que em todas essas situações contrárias, Deus tinha um lindo propósito para a humanidade inteira. Então, meus queridos, o Senhor neste momento nos convida a aprender com ele. E então que o nosso coração se derrame diante do Senhor, para que eu e você possamos render a Ele nosso louvor, entregar a Ele nossa oração com um coração humilde, com um espírito quebrantado, arrependido. E assim que eu e você possamos fazer a sua vontade. E certamente, eu creio com todas as minhas forças que o Senhor não nos desprezará e jamais nos abandonará nessa nossa jornada cristã rumo à nossa Canaã celestial. Você recebe essa palavra?